My name is John Ojeda. I am part of Laudato Si movement, working in the people in the finance and operations teams with the help of my friend Linda Macau and other team members of this wonderful movement. I will be moderating our discussion today on the theme of young leadership and response to the climate crisis. Please drop us a comment. Tell us where you are joining us, perhaps what are you hoping to gain from our conversation. So, besides some quick guests, reminder that we have a translation options available in Spanish, Portuguese, Italian, and French. To access that, kindly go to the Laudato Si movement Facebook and YouTube page in those respective languages. So, thank you. So I will be presenting the outline. Please can we go to the slide number 4 where we have the presentation of this, the order of today's event. So as for our discussion, it will flow as follows. We will kick off with a teaching and creation prayer, then our wonderful co-host Linda will speak as to a fun video in line with our theme today. I will then offer a general introduction of our speakers, and afterwards each of them will present their prepared remarks. Our speakers will deliver roughly at the final word, or Latin. So please don't try keeping a bowl of pen and closely ready and ready. So now I will roll the credit to our leader and I turn the control of feedback to Ana Paula for the opening prayer. Thank you, Ana Paula. Hello everyone. Let's just start in prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, and also among us, who fills everything in creation. Hallowed be thy name, by the breath of earth, and the murmur of waters, with the kingdoms of the earth, the beauty of the valleys and mountains, the sisters of all living beings, and the dignity of human beings. Thy kingdom come, truth and light, of justice, love, and peace. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Thy will to seek happiness in all your children, to respect all forms of life. Give us this day our daily bread, so that it can be shared, to ensure that everyone has enough to live their lives to the fullest. And forgive us our trespasses, and our lack of love for others, our greed, our individualism, our exploitation of the environment, and our lack of care for other living beings and future generations. As we forgive those who trespass against us, in search for reconciliation by means of justice and peace. And lead us not into temptation, to turn our backs on you, to ignore our siblings, to forget or overlook the poor, to abuse and exploit the creation instead of caring for it. But deliver us from evil, the evil to destroy or damage life in all beings, the harmony in the universe. Amen. Now, we'll also pray the season of creation prayer. Creator of all, we are grateful that from your communion of love you created our planet to be a home for all. By your holy wisdom, you made the earth to bring forth a diversity of living beings that fill the soil, water, and air. Each part of creation praises you in their being, and cares for one another from our place in the web of life. With the psalmist, we sing your praise within your house. Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young.
to remember that you help human beings to keep your garden in ways that honor the dignity of each creature and conserve their place in the abundance of life on earth. But we know that our will to power pushes the planet beyond her limits. Our consumption is out of harmony and rhythm with Earth's capacity to heal herself. Habitats are left barren or lost. Species are lost and systems fail. The reefs and burrows, mountain tops and ocean deeps, once teemed with life and relationships. Wet and dry deserts lie empty, as if uncreated. Human families are displaced by insecurity and conflict, migrating in search of peace. Animals flee fires, deforestation, and famine, wandering in search of a new place to find a home to live in. In the group community, enlighten us with the grace to discern through the harmony of may we carry and ordinary and make people to the new to take from the limited About how the global community can involve and support the youth in the demands for climate action in order to ensure intergenerational environmental and climate justice. We are witnessing extreme weather events much quicker and stronger than anticipated. A UN report stated that virtually no child will be spared the impact of climate change. And we see that the past 5 years have been the hottest spike on record since 1880. We've had cyclones in Mozambique, floods in New York and Western Europe, record-setting wildfires in Siberia, Greece, California. I never thought we would ever use the word record-setting for anything other than Kenyan uplift. But here we are talking about record-setting wildfires. So if all this is the opening act of the climate crisis, we are saying that the show cannot go on. And now I will hand over to my colleague Linda to lead us to the next part of our dialogue. Linda, if you're there. Uh, Thank you, Mercy. And indeed, it is a good thing to have you around. Thank you so much, Sono Jeda, and thank you, Anna Paula, for the beautiful prayer. So, and as a matter of urgency, during this contemporary moment of the climate crisis the world is facing, we are promoting the Healthy Planet, Healthy People petition ahead of the COP26 meeting scheduled for November in Glasgow on a period of October and November, right? So it is a decisive moment where leaders get to make decisions influenced by lobbies who care about profit over people. Please, if you are watching us and listening to us, ensure that you sign the petition and please share widely. So in response to the growing number of engaged youth organizations in the intergovernmental climate change process, in 2009, the UNFCCC extended a constituency status to admit youth I'm sorry, I think her connection is hanging up a little bit. So what she has prepared a video for us on youth reactions, and she was talking about the UNFCC that has made uh, uh, they has made room for young people. So they have a section where the young people can be involved. Registered youth organizations are part of the framework of the UNFCC.
Linda, we lost you a little bit, but you may go on. Oh yeah, sorry about that. So we did have a few reactions from the Interpol. That is an urgent call that was created. That is on 2019. That was right before. That is like 10 years ago from the 2009 constituency that was formed by the UNFCCC. So John Ojeda, if you can please share the graph for us kindly. We have The graph. slide number, I think should be number 7, the slide with the graph. So we have the slide with the youth reactions. Okay, so if you look closely to that statistic, that was 2019, you can tell that, okay, the question was, okay, thank you. Does the issue of climate change make you feel each of the following or not? So afraid, 57%, that was actually 678 statistic number of youth who gave their views. 57% were afraid of the climate crisis. 54% felt motivated to do more. About 52% felt angry, probably angry because they couldn't do much more to save humanity and the environment, right? And 43% felt helpless, like they couldn't do anything to assist nature. 42% they felt guilty, and I'm pretty sure the guilty ones are the ones who probably we discard the plastics all over anywhere, anyhow, which is a very wrong thing. 29 felt optimistic, and probably they had these fixed solutions, and we thank God for the presenters today who are going to speak about to us about that. And 20% felt uninterested, and which I find a bit weird. At the same time, it's a bit expected. So this is not enough. We prepared like a small video just to showcase the views that were here so that we don't rely on only statistics that we were given to us. So please, if you can share that video so we can see some of the reactions that were taken from the youth leaders, not actually the youth leaders, the youth students and youth people from all over the world. Thank you, Mercy. Hi there. When I was young, we didn't plant trees. There were so many trees, so we climbed those trees. I climbed a lot of those trees. My mom made us farm. That was our playing in the mud. We farmed a lot, and now I still farm. Look at this juicy lemon I just plucked from my garden. We need lemons all year round, especially in winter. I got them from my garden. You know about climate change and global warming. Yes, I do. But I don't understand what that has to do with us. I won't lie, I don't know about it. I don't know about it, but I've heard about it. I've also heard about it. And the effects that has happened because of the human destruction towards the environment. Yeah, it's yeah, because 1 minute it's hot, then the next minute it's cold. Are you guys scared? Not, not really. Yeah, I am. I'm scared. Which one would you rather attend? Outside. Why not the climate activist, yet he's trying to save the world, or rather, You see, the climate one would have entertainment like the Chris Brown one. Yeah, and it also it will be more educative, but it's very good. Yeah. so you'd rather have fun than care about climate? Once we done both, don't plan. It's not that we don't Yeah, care. I think it's because my it's not take. affecting us. In a way. I planted over 100 of trees already and would like to do more. Yes, I always knew that I will become an environmentalist and even more unstoppable fighter for climate justice.
I would definitely opt for Fiji. Good to have fun, just let loose and unwind out there, meeting people in their social context and having fun rather than the formal thing of having to listen to speeches and all that, you know. So for me, it didn't work for me. That was not my goal. It was never something I really considered. I really did participate in some conversations around conservation, but I didn't end up there. So yeah, so that didn't work out for me. I didn't plant trees until I started being a proper environmentalist. This is quite a story for another day, but I'm gonna give you the snippet. Um, I got work as a journalist, and my focus was in lifestyle and music and all of that. But then I was given the environmental desk, and I used to report to another lady who really pushed me to become who I am today. So she told me this is the job you've been given, and this is what you must do. So that's how I got into environmental into environmental conservation. And right now I have enough forests across the country. Millions and millions of tree planting sessions I've done. I've participated at the policy level, international global events, mentorship, consultancies, and I'm happy where I am. 10 our application doesn't hurt. Help people to contribute. That's what we are pushing today through our participation. And I'm hoping to see you there and we can meet for a while after today. Bye. Right. So, would you rather attend a COP15 meeting in China, or would you rather have a vacation in Fiji? Actually, being honest, I prefer the Fiji. Realize, and then realize when they grow up into like, oh, you know, when they were so young and the things, it was funny, and it was kind of, thinking person, thinking and building it. Hi. Happening in China, and would you love COP15? Do you know what COP15 means? Honestly, I don't know. Period. Honestly. You have no idea. Would you want to know? Okay, no, no. Why? It Why? sounds like a big one. All right, thank you so much, Linda, for that interesting segment. Without further delay, I'm going to introduce to you to our spectacular panel of speakers. And we have Mr. Alan Otaro. He's the executive director of SINESA, that is the Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa. He is based in Kenya and is currently, the organization currently has chapters in 10 African countries. He's also a member of the Global Council of the Laudato Si movement and is passionate about engaging young people and faith communities in promoting environmental sustainability with a strong social justice perspective. He has a keen interest in bridging the gap between environmental policy and practice and participates actively in various policy dialogue platforms. Alan, thank you so much for joining us. We also have with us Sofia Valesco Ayala, a sociologist and lawyer from Ecuador. She obtained her master's in development management and policy from Georgetown University and Universidad Nacional de San Martin, that is the National University of San Martin. She has worked in both the private and public sectors globally and locally, contributing to research on educational and environmental policies, social movements, and mechanisms of direct democracy. She currently works as an attorney in public law as well as in a sustainable agricultural solutions enterprise. To top it all off, she volunteers at Laudato Si movement with the Hispano-American Secretariat.
Bienvenida, Sofia. Next, we have Mr. Chen Ming of Friends of Nature China. Mr. Chen holds a master's degree in environmental engineering, and for 5 years, he planned and led nature projects as a lead volunteer for Green Cap Beijing. Since 2019, he has been working with Friends of Nature, one of the earliest environmental protection social organizations in China, dedicated to rebuilding the connection between man and nature. In addition to providing his wealth of knowledge and experiences in environmental protection, he oversees the involvement of young people in the organization's various projects and the mobilization and engagement with numerous university student associations. Thank you, Mr. Chen, for being with us today. Our next speaker is Mr. Michael Nyongesa Kaduyu. He's a Policy and Governance Research Associate at Agnes Africa, that is the African Group of Negotiators Expert Support. I really love the acronym. He has near decade experience in climate change advocacy, environmental conservation, and the SDGs implementation and tracking. He is passionate about and has been part of implementing projects on climate resilient agriculture, sustainable development, and biodiversity management at the continental, regional, and national levels. He holds a Bachelor's of Commerce from Kenyatta University and is currently pursuing a master's in environmental policy at the University of Nairobi. He believes in prioritizing climate finance, capacity building, and intergenerational equity with a bias of ensuring youth involvement in the whole process of negotiations, particularly in the global south. Mr. Michael Kaduyu, karibu sana. And we also have with us Father Stephen Otieno. He's a Capuchin friar from the Kenyan Custody and a member of the JPIC, that is the Justice, Peace and Integrity of Creation Capuchin. He's currently an animator of animators in the Laudato Si movement training program and also serves as the communications director for LSM Africa. Thank you, Father Stephen, for your presence. I now invite our guest speakers, wonderful guest speakers that we have today. We couldn't have asked for a better panel. I now invite them to grace us with their prepared remarks. Let's start with Alan. Thank you. Thank you very much, Marcy, for that introduction. So I saw in the chat that someone is loading the presentation, so I'm not sure if I should do it myself. All right, let's try this with this. Okay, I hope you can all see my screen. It's visible. Yes? Hello? Marcy, is my screen visible? Yes, Alan. Sawa kabisa. All right. Okay, excellent. So thank you for the invitation, and I'll just share a few thoughts in this conversation about young people, mobilizing young people for social and ecological justice within, of course, the framework of the topic that is set for today on youth and the climate crisis. In 2019, during the last day of 2019, the UN Secretary General Antonio Guterres, gave a speech about the different crises that we face, including the climate crisis. And he said that my generation, so his generation of the older generation, has failed to respond properly to the dramatic challenge of climate change, and that this is deeply felt by young people. That no wonder they are angry. And in the last few years, of course, photos of images of young people on the streets of our cities and towns has been a constant feature through the Fridays for Future movement. Crise climática. Jovens na África que estão preocupados com a sustentabilidade, então estamos motivados, inspirados em nossas atividades e nossas ações. E o encontro entre Greta Thunberg e Francis, sabe?
Greta diz que os jovens querem mudança e construir um futuro melhor, sem pensar na crise climática que estão sofrendo uma grande ilusão. As crises climáticas que estamos vendo, que vemos agora, o sofrimento dos excluídos, dos pobres, o grito dos pobres. Então, todos nós estamos juntos e vemos agora em muitas partes do mundo, há um momento de crise, diretamente afeta, sabe, outras facetas da nossa vida. Então não pensamos sobre... A Francis fala sobre isso na publicação de 2015, no parágrafo que as crianças, as jovens querem mudança para construir um futuro melhor, sem pensar nos componentes do que está acontecendo. Mas isso é só pensando na Francis. Porque no contexto católico, às vezes as pessoas dizem: isso é algo apenas para Francis, que ela começou. Mas se você voltar bem atrás no passado, na nossa tentativa de parar, em João Paulo II, eles chamavam ele de o Papa dos Jovens. E em 1985 ele escreveu uma carta que foi lida no Encontro Internacional da Juventude. É que a juventude não é apenas uma propriedade de uma geração. Eles fazem parte de toda a sua própria jornada de vida, para todo mundo. Então, a juventude é uma fase especial da humanidade, não apenas para um pastor jovem ou jovem, ou uma geração de jovens. Nós deveríamos dividir com o resto da humanidade o chamado do ecológico e da ciência da justiça social. E isso é só para dizer, a juventude devia ser uma fase de crescimento. E para crescer, precisamos nos fazer visíveis com a natureza. É a importância do homem. O crescimento dos jovens, sabe? No crescimento da natureza e pensando na sustentabilidade. Esse relacionamento é enriquecedor por ter o conhecimento dos livros, sabe? Você dá mais por ter mais contato com a natureza e ter esse conhecimento, essa sabedoria da natureza, sabe? Pelo número de livros que você possui em uma vida. Isso é dizer que o Papa disse que ele espera que os jovens criem sua própria sabedoria, seu contato com a natureza. E aí ele se lembrou, os jovens, de não perderem a oportunidade de se conectarem com a natureza. Isso fala, por exemplo, de manter nossos espaços verdes. Agora, Papa XVI, o sucessor do Papa, do João Paulo II, em Madrid. Esse foi isso que ele disse em Madrid. E também estava junto com um diálogo intergeracional. Ele disse que os jovens têm o direito de receber das outras gerações pontos de referência para tomar atitudes que possam pensar sobre o fruto. Então, como jovens, claro, temos o entusiasmo, a energia de pedir, sabe, justiça climática, justiça ecológica, justiça social.
na nossa sociedade. Mas nós precisamos que as gerações mais velhas tenham um ponto de referência para nós. Inicialmente, começar para nos guiar nesses ideais no que aspiramos. Assim como plantamos uma semente para dar frutos e ela se tornar uma grande árvore. Agora, o que meus colegas fazemos é na África. Para te dar um exemplo da visão de globo ambientalista da juventude. Alguns detalhes. Há mais jovens na África que em qualquer lugar no mundo. Logo, isso é um dinamismo maior, potencial para dinamismo maior na África. Olhe para a África. Esse é o lugar para se estar, onde a maioria dos jovens. Outra coisa que temos na África, temos os jovens e temos a terra, que é fonte de recursos diversos. Água e diversidade. Sabe, as pessoas tiram férias para vir para a África, ir à praia, as florestas. E aí tem uma parte da África que é milhões da juventude, entre 18 e 25 anos. E logo, a juventude na África tem mais possibilidade de trabalhar como adultos. Você não pode esperar pensar no futuro melhor sem pensar na crise ecológica, como a Francis disse. Digo, a crise ecológica que nós encaramos, claro. Se você estiver empregado e você não consegue mesmo cobrir o básico da sua vida, nem para você, nem para sua comunidade. Em 2019, organizamos uma conferência internacional da juventude da África. Sabe, pessoas de muitos lugares, muitos caminhos de fé, que se preocupam com o ambiente, indígenas e tanto mais. O Papa Francisco descreveu a natureza como um livro aberto pelo qual Deus fala conosco, de beleza e bem infinitos. Mas você deve pensar que o continente africano é um dos caminhos, um dos capítulos mais incríveis do que o Papa Francisco fala. A beleza da África, desde o sul até os Mediterrâneos, a África é um diverso, festa da vida. E isso fala com o que os jovens querem nos movimentos sociais, que precisam perceber justiça para todos, que essa diversidade de vida, sabe, celebramos nesse continente. Isso está sendo percebido pelos políticos. Precisamos mostrar aos políticos e fazer eles obedecerem ao Acordo de Paris. Nessa mobilização, estão preocupados com essa situação. Muitos jovens participam disso. Mas, como disse o Papa Francis, os jovens não são o futuro. Vocês gostam de ser o futuro? Vocês são o presente. Vocês são o agora. Os jovens são agora.
E vemos isso, principalmente na África, onde os políticos gostam de falar, e os jovens são os líderes do amanhã. O Papa Francisco disse que sobre as responsabilidades dadas aos jovens, de ter a coragem de ter espaço e tomar com essa responsabilidade, uma responsabilidade para tomar uma ação sobre a mudança climática. Então, eu só gostaria de terminar com essas 3 mensagens. Principalmente na África, os jovens na África gostam de que suas vozes importam. Os jovens não estão inatingíveis. Quando as pessoas falam das demográficas da população na África, eles falam como se fosse uma bomba relógio, sabe? Uma bomba é algo destrutivo. Dizem que os jovens são uma bomba relógio. Os jovens são uma força da humanidade, como João Paulo disse, que podem trazer, se empoderar para cuidar da nossa casa. Mas os jovens não são o futuro, eles são o presente. Muitos jovens podem fazer mudanças incríveis pela diversidade e tanto mais. E para voltar para casa. E que os jovens precisam de encorajamento e guia o diálogo é essencial para colocar seus recursos em potencial e seguir em frente. Finalmente, sabe, vocês vão ser a geração que vai ser lembrada por lembrar para ajudar o clima pela nossa casa comum. Muito obrigada. Muito obrigada pela grande apresentação, Alan. Agora teremos Sofia. Bem-vinda, Sofia. Olá, Mercy. Obrigada pela introdução. Eu gostaria de dividir uma apresentação. Aqui está. Então, eu gostaria de falar desse tópico das perspectivas do movimento social. Eu dei o nome da apresentação de Liderança Jovem e Respostas à Crise Climática, o Movimento Social. Primeiro, precisamos definir o que é um movimento social. De acordo com Ralph Turner, em seu artigo na Enciclopédia Britânica, ele diz que o movimento social é levemente organizado, mas com uma campanha sustentada em apoio a um objetivo social, pela implementação ou prevenção de uma mudança na estrutura e valores da sociedade. Então, quando pensamos nos jovens em mudança climática, estamos na frente de um movimento social? Sim. Estamos na frente de um grande movimento social. Tem um objetivo, de acordo com a definição, que é de reduzir os impactos da mudança climática. E esse grande movimento social tem muitas formas de conseguir esse objetivo. Temos protestos, temos referendos, temos iniciativas legislativas e podemos classificar essas formas em 2. Protestos como contenciosas, mobilização contenciosa. Falamos com amigos, colegas e também as formas institucionalizadas de participação. Então,
O que a juventude traz para o movimento social? Sobre a mobilização pelo clima, nós sabemos que estava acontecendo há muito tempo, mas o que a juventude está fazendo para esse grande movimento social? Bom, primeiro, os jovens são novos atores, por definição. Novos atores trazem novas perspectivas, que essas novas perspectivas, como pensam sobre os problemas locais e também melhoras a enviar mensagem. Ou seja, as suas protestos são muito mais eficientes, como veremos em alguns exemplos que eu vou mostrar. E também, uma grande vantagem que os jovens têm aqui é poderem usar a tecnologia ao se comunicar. Então, quando se tem a mensagem, se você precisa, você sabe como usar a tecnologia, você é muito mais eficiente. Quem sabe como usar melhor a tecnologia, então, crianças, jovens, adolescentes, eu vou mostrar alguns exemplos desses diferentes tipos de mobilização contencioso ou instituições na América Latina, que é a região da qual eu pertenço. Então, estou dizendo que estou me incluindo Greta Thunberg como parte da mobilização, que é global, mas também tem uma grande representação aqui no Equador e no mundo inteiro. Então, estou colocando Greta Thunberg como um grande exemplo de protestos que estão começando pelo movimento do futuro. Eu espero que isso acontecerá amanhã, espero que todos vocês vão. Temos aqui um grande exemplo de protestos. E agora temos aqui esse protesto em Chubut, Argentina, contra uma legislação de mineração que ocorreu em dezembro de 2020. Eles usaram muitas coisas dos Simpsons, muitos memes dos Simpsons, para enviar sua mensagem. Então eles mostraram, foram contra as leis de mineração com mensagens dos Simpsons. Então isso foi muito eficiente, porque quando você lê muito, às vezes os únicos que entendem são os advogados. Sabe? Isso é muito importante porque a mensagem, do conteúdo de uma mensagem em uma linguagem que outros podem entender. E que também podem se relacionar. E também tem esse caso, que é aqui no Equador, de 9 garotas contra dutos de gás no Equador em 2021. Foi um caso de lei numa corte. Aqui a importância da participação dos jovens foi como as 9 meninas, que são muito, muito jovens, são crianças, elas puderam mandar a mensagem de como melhor
sobre a sua família, seus amigos e como elas conseguiram comunicar isso. Como elas... Essa atividade benéfica para a economia não é benéfica para a sua própria saúde e como suas famílias estão sofrendo por causa dessa atividade. E nesse argumento, elas ganharam o caso. Então, quando temos esses casos de justiça, demanda social, em diferentes aspectos do clima. Precisamos ver o que pedir, o que exigir e como exigir. E o que exigir das pessoas. Então, precisamos de pedir respostas das autoridades. Governos, representativos, senadores, juízes, eles precisam respeitar a decisão do povo. Se o povo quer um mundo mais saudável, um estilo de vida mais saudável, eles precisam fazer isso acontecer. E também, esse movimento precisa exigir respostas da sociedade civil. E eles mostraram que as organizações dos movimentos, dos coletivos, têm que ser coerentes com seus objetivos. E eles precisam ajudar esse novo movimento social para alcançar o objetivo. Também precisamos de respostas do mercado. E eles fazem isso de forma muito eficiente. Eles fazem exigências de companhias, até mesmo bancos, para serem mais ecológicos, usarem formas de energia mais renováveis, respeitar as decisões da lei, o que é muito importante. Muitas empresas foram sentenciadas por não quererem obedecer, mas deveriam. E também o mercado precisa respeitar a decisão dos governos e, claro, da lei. Então, eu espero que eu falei uma boa mensagem de como podemos nos mobilizar pelo clima social, pelo clima. E se tiverem algumas outras perguntas, estarei feliz em respondê-la. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, Sofia. Isso foi brilhante. Como você pode ver, as experiências são muito únicas e muito enriquecedoras no nosso diálogo hoje. Então, eu irei convidar o Michael. Você está aí? Ele preparou para nós? Michael? What concrete suggestions would you put forward today? Who wants to go first? Conforme esperamos o Michael, vamos falar com o Mr. Chen e depois nós voltaremos ao Michael. Obrigada, Sr. Chen, por falar conosco de lá de Beijing. Olá a todos. Sim, estou pronto. Gostaria de abrir essa oportunidade de participar na nossa comunicação, estar presente pelo Amigos da Natureza, uma organização da China, uma organização local
E nós I like that. We need somos more pela than just words, proteção actions. Alan, ambiental do you have na China por quase 30 what would anos. you suggest to make an Trabalho ambitious aqui de intergenerational apoiar contract? a causa de proteção ambiental por ações e promoção de seguir com ações mais efetivas. If Alan is not ready, we Então, can quando have falamos de maybe liderança a jovem chance e resposta opinion on à that. crise And also, climática, eu just também so we know, so espero we have usar the essa COP, one oportunidade of the para COP dividir is com taking place in vocês China. I com os would love to jovens hear say COP 15 on UN biodiversity. It's in e, October this year and May next year. a crise So climática nos seus olhos. I'm wondering. I don't know if anyone else is. Is A China becoming a liderança leader in the response to the chinesa climate pelo change and pelo biodiversity clima. loss? And can you tell Então, us how and what are the ambitious plans that we have? estamos aqui pelas ações dos amigos da First of all, natureza. we believe that facing climate change is not just a matter for government. It is Gostaria also de something dizer that the general public and enterprises need to face together. eu posso ver o meu contato com os jovens, posso ver ação em ações e problemas de momento. E é bom mencionar que as notícias nos atacam, influenciando pessoas. Yes, and this is the latest step China has taken to tackle global climate change, which require ambition and action. Itens que não são para consumo são dispensáveis. Aqui temos o conceito de reduzir o gasto. E gostaria de mostrar aos espectadores chineses considerar o problema da natureza Thank you so much. um erro internacional. Now I will move on to something Sophia talked about. O governo chinês não presta atenção. É um problema para muitas pessoas. Sabemos que nossa comunidade tem sido parte do aquecimento global. Incluindo pessoas, incluindo jovens. E a entender sobre problemas climáticos, as pessoas não concordam com o aquecimento global. E elas não acham que o clima não está mudando, mas e não entendem que é causado por atividades humanas. Embora muitas pessoas na China não há um conhecimento correto sobre aquecimento global. Esse é o que eu quero alcançar nesse processo de comunicação com muitos espectadores chineses. E como você mencionou, a proteção ambiental, nós reconhecemos tais problemas que nossa influência é limitada. Então, temos o empoderamento do nosso projeto pelos problemas de natureza, ajudar os jovens a tomarem atitudes e entender melhor o clima e ter interações entre participantes e o suporte financeiro para fazer com que outras pessoas saibam o que é a mudança climática. É isso que eu quero dividir hoje. Obrigada pela paciência, pela sua atenção. Muito obrigada, Sr. Shen, por estar conosco. Eu vou iniciar a nossa sessão e temos uma apresentação tão profunda. Então, se puderem mandar seus comentários, ficarei muito feliz de mandar para os nossos
palestras. Queria fazer uma pergunta para nossos palestrantes. Digamos que ter um contrato entre gerações para guiar o futuro para nós. É o que diz o futuro comum, nosso relatório de futuro comum diz de não prejudicar as gerações futuras. Então, se pudéssemos ter um contrato, quais sugestões concretas vocês dariam hoje? Quem que é o primeiro? Vamos ter Sofia? Eu acho que qualquer contrato deveria ser mais do que apenas palavras. Eu acho que nós já tivemos muitos acordos já feitos, mas se eles não são obedecidos, não temos nada. São apenas promessas vazias, já temos muito disso. Então, se nós tivermos mais jeitos de exigir que as autoridades e atores em geral obedeçam a esse acordo, eu acho que seria muito bom. E fazer algo eficiente pelo mundo seria algo mais necessário de se fazer em um acordo. Gostei disso. Precisamos de mais do que palavras, ações. Alan, você tem algo a dizer? O que você pediria de um contrato intergeracional ambicioso? Se Alan não está pronto, nós podemos ter talvez Sr. Chen falar sobre isso também, só para que saibamos um dos encontros do COP na China, COP 15 na China. Então, eu estou me perguntando, a China está se tornando um líder em resposta climática? E pode nos dizer como? Quais são os planos mais ambiciosos que temos? Obrigada. Primeiro, nós acreditamos que enfrentar o clima não é apenas algo do governo, é algo que a população geral precisa enfrentar junto, o que requer esforços de todos. E claro, temos também a necessidade do governo chinês de falar sobre o nosso presidente disse que não vai fazer novos projetos. Isso é o maior passo que a China tem dado pelo clima. E a China prometeu reduzir a emissão em 2030, mas isso é algo extremamente difícil para a China. Não gostaríamos de dizer
que somos líderes agora, apenas gostaríamos de pedir o que precisa ser feito. Muito obrigada. Isso é uma ótima resposta. Agora, Sofia, isso tem sido um grande desenvolvimento nos anos no passado. Falado mais sobre quem é responsável pelo clima e também como isso afeta os jovens. Os jovens não têm medo, eles não sabem por onde começar. Então, pode me falar um pouco sobre isso e encorajar pessoas a pensar no seu futuro? Obrigada. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Mercy. Os jovens que eu acho que deve haver um trabalho coordenado entre pessoas e a sociedade civil. Porque é impressionante o quanto a sociedade civil pode ser pesada nesses casos. Os jovens precisam fazer com que seu objetivo e mensagem estejam numa língua para a corte de direito, e é por isso que as organizações especiais são mais importantes. E fazer a mensagem, que a mensagem seja eficiente no contexto da lei. E também, ganhando casos, não é o final da luta. Então, as pessoas na sociedade civil precisam cobrar as autoridades e as companhias que precisam obedecer às sentenças. Então, se não é algo todo importante o que a sentença diz, mas o que ela diz precisa ser feito. Então, é um passo bem grande para os governos tomarem nas cortes de lei para podermos tomar ações específicas sobre um problema e que eles demandem que as empresas obedeçam às sentenças. Então eu acho que isso é muito importante e é um novo jeito da globalização de melhorar a mudança climática. Muito obrigada pelo seu comentário. Temos mais uma pergunta. O que está esperando do futuro e o que podemos fazer de ações concretas? Sabe, o que precisamos fazer mais? O que podemos esperar? Alan, talvez possa falar sobre isso? Sim. Eu vi que o Michael sempre está falando. Ele é um clima de. Ele é cara de finanças, mas algo que tem sido muito importante é que as pessoas falam muito sobre o quanto elas estão disponíveis para ajudar em países em desenvolvimento e desenvolvimento de pequenas ilhas para se adaptar à crise climática, mas as pessoas não honram essas obrigações. Se você ver o tanto de dinheiro que foi gasto por alguns
A crise econômica associada com a pandemia do Covid, mas também se olharmos para a crise econômica e quanto foi, foi, foi gasto na crise econômica para os bancos e instituições financeiras, podemos ver que não há seriedade em pensar na crise climática. Claro que dinheiro não é apenas o mais importante, mas é uma parte importante, principalmente para nos podermos adaptar. Então podemos ver o que tem sido na Europa com com tragédias, imagens que estão no globo, a habilidade de resiliência, a habilidade de reconstruir um futuro melhor e falar com comunidades da crise climática, crises ecológicas. Então acho que isso é algo que eu gostaria de ver sobre as promessas sendo feitas daqueles que fazem essas promessas. Ok, muito obrigada. Temos aqui algumas boas questões. Nossa comentário, Sr. Chen, o quão é incrível, qual a criatividade da China no plano e o que isso significa para a sua economia doméstica na China? Você pode responder essa pergunta? E Michael, talvez você possa falar um pouco sobre isso, porque é um expert em pesquisa. Bem-vindo. Obrigada. Ok. Olá. Ok. Há comprometimento e vai ser praticado. No nosso país já temos visto ações para reduzir emissões de gás carbono. Tínhamos muitas empresas que faziam emissões de gás, já começaram a diminuir. Sim, eu acho que você pode falar. Posso falar sobre isso? Uma pergunta muito importante, porque não se fala apenas da China, mas também com a maioria na África e outros países. Sobre as novas emissões que estão aumentando, não vem dos países em desenvolvimento. Sabemos as diferenças de poluição dos países em desenvolvimento, países desenvolvedores. Vamos falar de um exemplo. Lembrem-se de países menos desenvolvidos. É importante para os cidadãos melhorar as suas vidas. Então, se falarem para o povo que não podem usar seu próprio milho, acho que há uma conversa honesta precisa ser tida. Precisamos que não emita como costumavam fazer, ou devemos abandonar o milho em total, porque é uma forma errada de energia.
E há pessoas na Zâmbia, na África, no Quênia, que estão precisando de uma fonte de melhorar seus PIBs, no senso de melhorar a emissão global. Então, há uma diferença de balança nos seus líderes. Eles não falam sobre as emissões. E lembrem-se que convenções internacionais, que qual decisão tomar, eles deviam melhorar a vida das pessoas. Se você olhar na cultura que está acontecendo na ONU, vemos que qual operação que tomar, você deve melhorar a vida do seu povo. Essa produção de comida, então me diga, se diz que não quer que usemos a nossa fonte de energia de milho. O que fazemos? Isso é uma coisa. E como já perguntamos sobre o ambiente, precisamos dos países em desenvolvimento, precisamos que eles achem o seu desenvolvimento, preciso que façam o financiamento fluir para os seus países. Como devemos absorver todo esse financiamento? Porque sim, podemos receber esse financiamento, mas você está dando as agências materiais, eles dão ajuda para as agências que não ajudam o clima. Então, você deve pensar que às vezes não é tudo tanto sobre o financiamento. Senhor Chen, não é tanto sobre eles financiam tanto, mas se vemos pela emissão por capita na Europa e na África, não há uma conversa honesta e precisamos ter essa conversa honesta sobre o clima em emissões globais. Podemos passar menos tempo falando de políticas. A Europa, mas o que estamos vendo agora, acho que posso falar bem melhor. Gostaria de não repetir alguns pontos que foram feitos. Muito obrigada. Eu estou aberto a mais perguntas. Muito obrigada. Como podem ver, guia de política da mudança climática. Dizemos que as mudanças climáticas são caras e não estão disponíveis. Há outras formas de falar sobre isso? Há um acordo na Holanda que diz que se você destruir o ambiente, você pode ser processado. Então, o clima é algo que você pode ser preso. Algo feito que estão empresas, as pessoas que estão destruindo o clima na Holanda podem ser processadas. Vemos cada vez mais um aumento que os governos estão mais cientes de suas políticas, mas em nível internacional, mesmo o Acordo de Paris, mas se você não cortar as emissões, nós vamos te dar sanções. Não, você deveria ver quais ações você pode tomar
que não vão interferir com o último parágrafo da Unicef. Se não vai interferir, não dê sanções, mas lembre-se, o Acordo de Paris precisa muito de envergonhar os países, mas você vê internamente alguns países estão se tornando, o Quênia, por exemplo, nós temos acesso por causa do impacto ambiental. É assim que podemos ganhar as pessoas para isso. Então, digamos, levar o seu país para ser processado você deve ter certeza de que o Código Penal do seu país tenha leis que possam ser obedecidas nos seus próprios países. Obrigada. Muito obrigada, Michael. Nos perguntaram também como podemos nos juntar com ações mais concretas, em ações concretas. Gostaria de ações concretas sobre quais ações podemos se juntar e pedir. Se não, acho que podemos falar sobre o divertimento, e Linda já mencionou a biodiversidade, petição sobre a biodiversidade que temos. Talvez possamos falar sobre o Stephen das várias ações que podemos tomar. Amen, amen. Thank you so much, John. Ben. Temos amanhã a grande petição pelo planeta mais saudável, e também queremos pedir que várias empresas tirem dinheiro das empresas que estão causando a crise climática, contribuindo com ele. Temos Stephen aqui. Ok, muito obrigada, Mercy. Somos uma geração uma geração que temos o COP15 e a melhor coisa do COP15 é que França estará no COP15, os católicos e todas as pessoas ao redor do mundo. E nesses dois, estamos chamando a juventude para trazer nossas vozes, que nós talvez possamos ter. Você pode pensar que a juventude são os líderes da manhã, mas não há mais amanhã, há apenas o hoje. Amanhã, pelo hoje, e a juventude deve se levantar para proteger o ambiente. Não é mais uma mudança climática, crise climática. E devemos agir. E um chamado para ação deve ser feito. Uma petição para ser assinada, ajudar o país a assinem a petição, que ela deve ser assinada individualmente, para que possamos
aumentar nossas vozes nos COPs. Então, quando os nossos líderes forem no COPs e verem nossas assinaturas, eles estarão apoiando nossas vozes. Também podemos, manualmente, temos um telefone das pessoas, temos um aplicativo que vocês podem assinar manualmente e colocar no aplicativo. Para aqueles que têm problema na internet, vocês podem usar o aplicativo. Então, chamamos a vocês pela greve pelo clima e que assinem a petição. Bye, everybody. Thank you. Para que alguns